Bom dia, irmãos. Consegue me ouvir aí? Sem retorno aqui. Posso virar um pouquinho essa caixa para cá? Opa, melhorou. Mais uma vez é prazeroso estar aqui diante da igreja para que a gente possa aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá? E como é de costume, antes de a gente iniciar a nossa aula, vou fazer indicação de 2 livros para que possa aí enriquecer o nosso conhecimento, tá? Visite muitos livros, mas faça da Bíblia a sua morada, tá? Então devemos visitar sim vários livros, mas a Bíblia deve ser a nossa morada, tá bem? O primeiro é desse livro, é de um padre, Santilanges, tá? Vida intelectual, em que ele nos ensina como planejar uma vida de estudos, nos ensina como ler livros e nos prepara para uma vida aí de leitura. E o outro livro é um chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, de Paul Washer, em que ele explica aqui às claras, sem meias palavras, o que realmente é o Evangelho e o que realmente é a verdadeira conversão. Amém? Vou pedir que abram a Bíblia no primeiro livro aí da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, os versículos serão os 15 e 17. Hoje nós vamos ler vários textos aqui na Bíblia, vários versículos aqui na Bíblia. Eu trouxe isso como base para a gente poder começar a desenvolver a aula de hoje, mas nós vamos ler vários textos aqui na Bíblia e eu vou pedir a ajuda da igreja na hora dessas leituras. Gênesis 2, 15 e 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da palavra do Senhor. Peço ao Senhor que nos dê entendimento, iluminação por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la e aprendermos mais acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que aqui na igreja tem muitos operadores do direito, tá? E perdoe-me até o pedantismo nessa introdução, mas eu acho que isso se faz necessário para a gente poder entender a nossa aula de hoje, tá? No livro 5 da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, ele vai tratar de um tipo de justiça, né? Em que ele vai falar do justo comutativo voluntário. O que isso significa? Significa que quando duas partes estabelecem um contrato, esse contrato tem valor enquanto se mantiverem as cláusulas por ele estabelecida. E as partes precisam ser capazes de cumprir esse contrato. Tá? E aí a gente tem um termo em latim que é o rebus sic stantibus. Talvez quem opera o direito deve conhecer esse termo, que assim são as coisas. Então, estabelecido o que está no pacto, as partes têm a obrigação de cumpri-los, né? Né? Então, quando nós falamos de um contrato social, da relação dos governantes com os governados, existe uma lei, existe uma regra que estabelece como eles devem conviver, os governantes e os governados. A isso nós chamamos de Constituição. No caso do Brasil, a Constituição Federativa do Brasil. Existe uma relação contratual, uma relação de pacto, em que os governantes estão sujeitos à lei da nação, assim como os governados também sujeitos à lei da nação. Quando uma das partes anda em desconformidade com essa lei, cabe a essa parte que está caminhando fora da lei voltar para que ande segundo a lei, para que seja estabelecido o que está no contrato. Caso não aconteça, a passividade de quê? De punição, né? A isso nós chamamos, quando um Estado ele é governado pelas leis e não pelos homens, nós chamamos de Estado democrático de direito. Isso fica muito claro para quem conhece um pouco de história, na Revolução Gloriosa no século XVII, quando o rei quis ser soberano, né? Quis ser soberano, inclusive mais do que a própria Carta Magna da Inglaterra de 1215. E a Revolução Gloriosa ensina que não, todos estão sujeitos à lei, ninguém está acima da lei, né? Então, a isso nós chamamos de Estado democrático
de direito. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai perceber que existe um padrão. Existe um padrão. Quando Deus ele chama Adão, e nós vimos aqui, Deus estabelece com ele, em algum grau, um certo pacto, e nós vamos ver isso aqui sendo desenvolvido. Ele fala, Adão, me obedeça. E a gente questiona, obedecer o quê? Quando avançamos nas Escrituras, vemos Deus também tendo um relacionamento com Noé. E ele dá um sinal, o arco-íris, o arco no céu, para indicar que eu não vou mais matar a população com água. E aí quando nós avançamos, nós vemos Deus fazendo pacto com quem? Com Abraão. Fazendo um pacto com Abraão. E então, o sinal externo desse pacto é a circuncisão. Avançando um pouco mais, nós temos Deus estabelecendo também um contrato com quem? Com Moisés. E avançando um pouco mais, nós temos Davi, Deus estabelecendo esse pacto com Davi. E adiante nós temos então a plenitude e a perfeição desse pacto, que é o próprio Cristo. Então, o modus operandi de Deus é tratar dessa forma contratual com o homem. Então, quando nós olhamos para essa história dos estados estabelecendo contrato social, relação dos governantes com os governados, nós percebemos que de algum lugar eles tiraram isso. De onde? A própria Bíblia, porque Deus assim se relaciona com o homem. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, a doutrina do pacto. E se você é cristão e você se diz reformado, cara, você precisa respirar isso aqui. E se você se diz presbiteriano, isso aqui precisa ser o sangue que circula nas tuas veias. Porque muito se fala, eu sou reformado. O que é ser reformado? 5 solas e o que mais? Os 5 pontos do calvinismo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. 5 solas da reforma protestante é só uma introdução. Essa conclusão dos 5 pontos do calvinismo, aliás, a introdução e a conclusão, e os 5 pontos do calvinismo é a conclusão. No meio disso tem muita coisa. E a principal doutrina que está no meio disso é aquela ali, a doutrina do pacto que Deus fez com o homem. E aí a gente começa lendo aqui em Gênesis, Deus falando para Adão assim, Adão, me obedeça. Porque se você me desobedecer, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, o que é pacto ou aliança? Então, pacto ou aliança é o consentimento mútuo entre as partes, com estipulações ou cláusulas para ambos os lados. Um pacto é caracterizado pelos elementos que o cerca, que é próprio dele. Ambas as partes devem ter plena condições de cumprir as cláusulas do pacto. O que isso significa? Um pacto, então, é uma relação mútua entre 2 ou mais partes. Essas partes elas vão entrar em um acordo, elas vão estabelecer um contrato, e esses acordos ou essas cláusulas do pacto as partes contratantes devem ter a possibilidade de cumprir, porque se um pacto, uma das partes não pode cumprir as cláusulas exigidas, não tem como você falar de um pacto justo. Então há necessidade de que essas partes estejam em plenas condições de cumprir esse acordo, esse pacto. E aí o pacto tem as suas características, tem os seus elementos, para a gente poder então entender. O que é próprio do pacto? Nós temos as partes envolvidas, pode ser uma ou pode ser mais partes. Nós temos os acordos, que são celebrados, as condições do acordo para ambas as partes. As condições são obrigatórias para ambas as partes. As estipulações são satisfatórias para ambas as partes. O pacto é irrevogável. Há um sinal externo que mostra que as partes estão envolvidas em um pacto, e em todo pacto há promessas. O que isso significa? Falei no início que o modus operandi de Deus é tratar com o homem de forma pactual. Ele trata com o homem de forma pactual. Nós vemos aqui em Gênesis ele falando o seguinte, no 17, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está dizendo para Adão? Adão, me obedeça. E se Adão vai obedecer a Deus, nós podemos questionar, mas vai obedecer o quê? Adão vai obedecer a Deus, mas simplesmente não comer de um fruto? Será que realmente é só isso que Deus está dizendo para Adão? E aí agora eu vou pedir a ajuda da igreja, eu vou pedir para o diácono Lucas levar o microfone, eu vou pedir para que os irmãos abram em alguns textos bíblicos, tentar dinamizar aqui um pouco mais essa aula. Eu vou pedir que o irmão abra aí em Romanos 7, 10, outro abra em Levítico 18, 5, outro abra em Ezequiel 20, 11, 13 e 21, e depois eu vou ler aqui Lucas 10, 25 a 28. Então, quando o irmão encontrar aí Romanos 10, 7, eu vou pedir que levante a mão, que o diácono Lucas vai levar o microfone para poder ler, e a gente poder começar a entender o que Deus estava falando para Adão aqui no Éden. Tá bom? Então,
Me ajudem aí na aula de hoje. Essa aula não vai ser, todo o assunto não vai ser concluído agora aqui, tá? Não vai ser concluído aqui agora, porque o assunto ele é muito extenso, pelo menos 6 aulas seria necessário para a gente poder falar disso com mais profundidade. Mas é interessante que nós tomemos conhecimento acerca desse assunto. Vamos lá, Elias, Romanos 10:7. É 7:10 ou 10:7? 7:10, desculpa. Ah, tá. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, o mandamento que é para a vida, tornou-se para a morte. O que aconteceu com Adão quando ele desobedeceu a Deus? Ele morreu. Então, nós começamos a entender que lá em Adão já estava expresso os 10 mandamentos de Deus. Mas vamos ler outros textos à frente para poder a gente perceber isso com mais clareza. Levíticos 18:5. Quem pode ler Levíticos 18:5? Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Cumprindo os meus estatutos, o homem viverá por eles. Se o homem desobedecer os estatutos de Deus, vai morrer. Então nós percebemos que esses estatutos de Deus diz respeito ao quê? A lei moral de Deus. Ezequiel 20:11. Ezequiel 20:11, depois pula para o 13 e depois pula lá para o 21. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então o que nós vemos? Sempre a frase: cumprindo-os os estatutos de Deus, viverá por eles. Cumprindo-os, viverá por eles. Então isso significa que Deus faz uma exigência. Você deseja se relacionar comigo? Você precisa cumprir os meus estatutos na plenitude. Caso você não faça, você morrerá. Cumprindo, você viverá por eles. Então isso significa que os mandamentos de Deus são para trazer vida e não morte. Então os mandamentos de Deus é para trazer vida e não morte. E aí nós vamos fechar para a gente poder entender o que Deus está falando com Adão lá em Lucas 10, 25, 28. Eu vou pedir que o irmão leia aí. Lucas 10, 25, 28. Do 25 até o 28. Quem pode se voluntariar? Me ajudem aí nessa aula. Lucas 10, 25, 28. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós vemos nesses textos que foram lidos aqui? Que Deus tem um padrão de relacionamento com o homem. Você obedece os meus estatutos e obedecendo-os você viverá. Quando nós olhamos para Adão, que desobedecia a Deus e morreu, então nós chegamos à conclusão de que os 10 mandamentos de Deus, apesar de terem sido entregues lá a Moisés no deserto, eles já estavam presentes ali em Adão. E era isso que Deus exigia de Adão. Então, quando nós falamos dessa relação de Deus com Adão, e depois nós vamos falar dessa representatividade de Adão, nós estamos falando de um pacto que Deus estabeleceu com o homem.
Tá? E esse pacto é o que vai se discorrer em toda a Escritura. E que pacto é esse? O pacto das obras. Tá? O pacto das obras. E aí nós temos dois tipos de pacto, que é o pacto das obras, o pacto da redenção. E aí traz um terceiro pacto também, que é da graça, mas eu não quero tratar sobre ele diretamente. Tá? Eu quero pensar hoje com vocês aqui sobre o pacto das obras. Então, o que é o pacto das obras? É a obediência do homem à lei de Deus na sua plenitude. Então, o homem precisa obedecer à lei de Deus na sua plenitude, porque essa lei vai dar vida. Se o homem desobedece, ele vai morrer. Então, esses 10 mandamentos já estavam presentes ali no Éden em Adão. Quando Deus fala para Adão, Adão, me obedeça, Deus está dizendo, obedeça a minha lei. Quando nós olhamos para o pacto que nós vamos ver mais adiante que Deus faz com Abraão, o que Deus fala para Abraão? Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Porque só pode andar na presença de Deus se o homem for perfeito. Se ele cumprir na plenitude. O padrão quem é? É Deus. Deus, ele é o padrão. A lei de Deus não é aquilo que ele pegou, escreveu na pedra e entregou a Moisés, algo externo a ele, mas é aquilo que ele é o padrão dele, é aquilo que ele é, e ele exige que o homem, para se relacionar com ele, cumpra na plenitude a sua lei. Essa é a exigência de Deus para Adão. E nós vemos que Adão morreu. Significa o quê? Que ele não obedeceu a Deus, que ele desobedeceu a Deus, e ao desobedecer a Deus, veio a morte. A lei que era para dar vida a ele, como consequência da desobediência, trouxe a morte. No entanto, nós vemos Deus fazendo uma promessa para Adão, de que por meio da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente e reconciliaria o homem com Deus. Essa história nós já a conhecemos, né? Essa história nós já sabemos. Tá? Então, quando nós falamos de vida, me obedece e você terá vida, não diz simplesmente ao ar que respiramos, eu estou vivo. Não é isso que é ter vida quando se obedece os mandamentos de Deus. Quando se obedece os mandamentos de Deus, você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus. Então, vida nas Escrituras diz respeito à comunhão com Deus. Vida não é simplesmente eu respirar, eu estar vivo e está tudo bem, não. Vida nas Escrituras diz respeito à comunhão com Deus. Se você em vida não tem comunhão com Deus, você está praticamente morto. Porque vida é comunhão com Deus. Tá? Vida é comunhão com Deus. Né? E a gente vai ver isso muito claro lá em João 10:10. Eu vou pedir que alguém abra em João 10:10 e leia aí para mim, por gentileza. João 10:10. João 10:10. Quem encontrou? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Então, o que é a vida em abundância? É uma vida em comunhão com Deus. É uma vida em comunhão com Deus. Então, o homem tem vida quando ele tem comunhão com Deus. Quando ele não tem comunhão com Deus, isso não é vida. Então, a primeira coisa que precisamos aprender aqui é que Deus trata com o homem por meio de pacto. A segunda coisa é que ter vida nas Escrituras é ter comunhão com Deus. Tá? É a primeira e a segunda coisa que a gente deve aprender aqui. Então, Deus, ele ordenou a Adão que não comesse, e se comesse, certamente morreria. Então, a obediência traz vida, a desobediência traz morte. E aí nós vemos alguns textos bíblicos que sustentam essa afirmação de que os 10 mandamentos já estavam presentes lá no Éden. Os 10 mandamentos já estavam presentes lá no Éden. E uma outra coisa importante para a gente entender sobre a doutrina do pacto, como eu disse, é a doutrina mais importante da Bíblia Sagrada, tá? É a doutrina mais importante, ela deve ser o ar que nós respiramos, é o chamado princípio federalista, ou o princípio da representação. Adão, quando ele desobedece a Deus, ele está na condição de representante. Quando ele desobedece a Deus, ou se ele obedecesse a Deus, que não aconteceu, ele estava na condição de representante da raça humana, representante dos homens. Então, se ele desobedece a Deus, todos nós caímos. É aquele conceito que nós já ouvimos falar de pecado original. De pecado original. Então, a isso a gente chama de princípio federalista, porque há um cabeça representante. Né? E aí eu vejo algumas pessoas falarem assim, poxa, é injusto, porque eu não cometi o pecado de Adão, então não tem sentido eu sofrer a pena, porque foi Adão quem desobedeceu a Deus.
é interessante que você não vê ninguém falando assim, eu não quero a cruz. Né? A cruz, Cristo não me representa. Adão não te representava, mas Cristo você quer que te represente. Ninguém fala assim, não, eu não quero a morte da cruz, não, porque não tem sentido para mim. Ninguém diz isso, né? Que nem Adão ninguém quer ser, mas Cristo não, eu quero estar em Cristo, né? Então assim, a gente chama isso aí de princípio federal, de que Adão ele era o cabeça e de que ele era o representante da raça humana. Eu vou pedir para outro abrir aí em Romanos 5, do 12 até o 14. Romanos 5, do 12 até o 14. Romanos 5, do 12 até o 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está ensinando? Que se Adão morreu, se a morte perdurou de Adão até Moisés, significa que a lei já estava presente. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se houve morte, é porque já havia lei. Porque se não houvesse lei, não haveria morte. Então, o fato de as tábuas da lei terem sido entregues a Moisés lá no deserto, não significa que a lei já não existia. Porque houve morte de Adão até Moisés, e aí a gente sabe que há morte até hoje. Então, a lei continua a perdurar desde Adão. A lei já existia, é isso que Paulo está nos dizendo, e Adão estava na condição de representante. Estava na condição de representante com condições plenas de obedecer a Deus. Lembre-se que uma das características do pacto é que as partes precisam estar em iguais condições. Iguais condições, ou seja, Adão ele tinha plena condição de obedecer ao que Deus disse a ele. E ele, por sua escolha, não obedeceu a Deus e sofreu a sanção. E esse princípio da federação, da representação é tão importante porque quem foi que Satanás enganou primeiro? Eva. Mas quem foi que Deus foi lá e chamou Adão? Vem cá, ó, é contigo que eu vou tratar. Por quê? Porque ele era o representante, inclusive, da sua própria esposa. Tá? Então é importante que nós entendamos esse princípio federal. A obediência a Deus, ela traz vida, e a desobediência a Deus, ela traz morte. E tudo isso vai estar em volta da lei moral de Deus. O cerne é a lei moral de Deus. Obedeceu a lei moral de Deus, tem vida. Desobedeceu a lei moral de Deus, vai ter morte. Então, isso precisamos entender e ficar claro. Tá? Se tiver uma pergunta, vocês podem levantar a mão e aí a gente vai interagindo em relação às perguntas. Tá? Agora nós temos também um outro cabeça federal, que é o Cristo, o próprio Cristo. Tá? E Cristo, como o último Adão, é espírito vivificante que nos dá vida, comunhão com Deus. Tá? E aí eu vou pedir que um irmão abra aí a Bíblia em João 10:10. Já leram? 1 Coríntios 15:45 agora. 1 Coríntios 15:45. Quem puder ler, leia aí por gentileza. Cadê o Lucas? 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Então nós temos Adão, que desobedeceu a Deus, e temos o último Adão, que é Cristo na condição de homem. Isso aqui vai nos levar para entendermos por que houve a necessidade da encarnação do Verbo de Deus. Essa doutrina do pacto vai nos levar a isso. Tá? Então é importante que nós entendemos que Adão ele era o primeiro representante e ele desobedeceu a Deus, e por conta da desobediência de Adão, todos nós desobedecemos. Estamos em pecado. É o que Paulo vai dizer, que todos os pecados estão afastados da glória de Deus. E aí nós temos o último representante diante de Deus, que é o Cristo, o Deus encarnado. Ele é espírito vivificante e ele é quem vai nos trazer vida, ou seja, ele vai nos recolocar numa comunhão com Deus, tal como Adão tinha, mas nós não voltaremos a ser semelhante a Adão, e sim, imagem e semelhança de Cristo, do Deus encarnado. Então é importante que entendamos isso também.
né? E agora vem a parte que eu diria que é a parte mais importante da aula de hoje, que é a condescendência pactual. O que isso significa? O que é condescendência pactual? Né? O pacto de Deus é pacto de condescendência. O que isso significa? Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Gênesis 15, 12. Me acompanhem aí. Gênesis 15, 12. E aí eu vou pedir uma atenção redobrada a essa última parte, porque aqui está, eu diria que não que a Bíblia não tenha textos não importantes, mas aqui é o texto que mais me agrada, é o Gênesis 15, 17, a gente vai chegar lá. Gênesis 15, 12 vai dizer assim, a primeira parte: ao pôr o sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Lá agora 17 e 19, vai dizer assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aqueles pedaços. Vamos primeiro entender como é que funcionava o pacto no mundo antigo. O pacto no mundo antigo funcionava dessa seguinte maneira: quando duas partes iriam entrar em acordo, ou cortar, né, o termo na Bíblia é cortar a aliança, eram pegos animais, partidos ao meio, feito um corredor, e as partes contratantes passavam entre esses animais, de modo que esses animais partidos significava que, olha, se você não cumprir a sua parte do acordo, vai acontecer com você o que aconteceu com esses animais, né? E assim, Abraão, sabendo de como funcionava, Deus chama Abraão, faz a promessa para ele, ele questiona a Deus: Deus, como é que eu sei que o Senhor vai cumprir isso? Então Deus estabelece todo o cerimonial do pacto já conhecido por Adão. Então a Bíblia vai dizer, ó, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Ora, Deus ia entrar em pacto com quem? Ia cortar a aliança com quem? Com Abraão. Quem era que tinha de passar entre as partes? Abraão, porque ele era uma das partes. Mas Deus, na sua onisciência, na sua soberania, sabendo que Abraão, na condição de homem, era incapaz de cumprir as exigências desse pacto, por isso que eu disse no início que as cláusulas do pacto, elas precisam ser de possibilidade de cumprimento, tanto para a parte A quanto para a parte B. As partes envolvidas precisam ter plenas condições de cumprirem essas cláusulas do pacto. Então Deus, sabendo que Abraão não era capaz de cumprir, o que ele faz? Faz cair um profundo sono sobre ele. E aí o texto vai dizer que quem passa entre aquelas partes, uma tocha de fogo, né, e um fogaréu fumegante passa entre aquelas partes, né? E aqui muitos vão dizer que aqui é Deus fazendo pacto com ele mesmo, mas aqui a gente consegue desenhar, à luz de toda a Escritura, que é o Deus Pai, Deus Filho, e em algum grau aqui também o Espírito Santo fazendo esse pacto de redenção, que a gente vai ver lá em Tito, né, nos primeiros versículos, no versículo 1 e 2, acho que do capítulo 3 de Tito, se eu não estiver enganado. Então, quem é que assina esse contrato? Deus Pai e Deus Filho. Quais são as cláusulas desse contrato? A exigência da lei, o cumprimento da lei. Abraão era capaz de cumprir a lei? Não. Então o que Deus faz? Faz ele cair no profundo sono. E aqui nós temos então o pacto entre Deus e Deus. Pacto em condição de igualdade. E temos também o pacto entre homem e Deus, que é o próprio Cristo, sendo ele representante agora da raça humana. Então nós temos dois elementos entrando em acordo, em condições de cumprir esse acordo. Então Abraão, ele vai cair no profundo sono, ele vai dormir, ele não vai passar entre as partes, e Deus ali, contratualmente, está garantindo a morte de Cristo na cruz. Quem vai explicar isso de forma muito clara, fica como exercício para casa, é Gálatas capítulo 3, que vai trazer uma explicação mais abrangente sobre isso, quando Deus entra em aliança, ou corta a aliança com Abraão, aqui em Gênesis 15. Então, entra em pacto Deus com Abraão. Abraão, ele é só o agente passivo. Ele vai receber o resultado daquele pacto que Deus fez, Deus Pai e Deus Filho. Então, ambas as partes precisam ter condições plenas de cumprir as cláusulas estabelecidas no pacto. Caso contrário, o pacto seria injusto para a parte impossibilitada de cumpri-lo. Como é que Abraão, na condição de caído, de pecador, Deus exige dele, dentro de um contrato, que ele cumpra a lei moral de Deus na sua plenitude? Se ele não tem condições, então haveria uma injustiça. Então, fica aí, dorme. E aquele que eu prometi lá em Gênesis 3,15, ele é quem vai fazer contrato comigo, porque ele tem plenas condições de cumprir, e nós estamos em condições de igualdade.
E então nós vemos que Deus Pai, Deus Filho ali, Deus entrando nesse pacto, cortando essa aliança, eles vão garantir a vida, a comunhão do homem para com Deus outra vez. Eles vão garantir a comunhão do homem para com Deus outra vez. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um modus operandi de Deus, de forma pactual. Muito se fala em várias alianças que Deus fez ao longo de toda a Bíblia. Na verdade, o que nós vemos são prefigurações ou tipos daquilo que seria perfeito em Cristo, daquilo que seria a perfeição em Cristo. Então, não há várias alianças, como se a primeira em Adão não tivesse dado certo, como se a segunda em Noé não tivesse dado certo, como se a terceira em Abraão não tivesse dado certo, como se a quarta em Moisés não tivesse dado certo, como se a quinta em Davi não tivesse dado certo, e somente na sexta, agora sim, agora deu certo. Não, o que nós temos ali são prefigurações, são tipos apontando para aquilo que seria perfeito, aquilo que o autor de Hebreus vai chamar de nova aliança, o próprio Cristo de nova aliança, mas não no sentido de uma aliança diferente daquela que Deus fez lá no início, porque Deus continua exigindo a mesma coisa. Deus continua exigindo que o homem cumpra a lei para ter um relacionamento com Ele. Deus continua fazendo a mesma exigência. Então, para que Deus prometesse, cumprisse com o que estava acordado, veja, se você obedecer, você vai ter o quê? Vida. E vida é comunhão com Deus. Essa é a promessa de Deus para o homem. Então, cumpra essa lei e você vai ter o que eu prometi, você vai ter vida. Se você descumprir, você também vai arcar com a sua parte, que é a morte. Então Deus fez uma promessa para que o homem tivesse vida, mas para que o homem recebesse essa promessa, havia a necessidade ou a necessidade de que ele cumpra a lei moral de Deus, na sua plenitude. E aí nós começamos a entender o que é graça, porque sabemos que não é possível, não há possibilidade alguma de o homem cumprir a lei moral de Deus. Então nós começamos a entender também a encarnação do verbo, o motivo da encarnação do verbo. E quando se fala em uma condescendência pactual, está dizendo que Deus saiu da sua glória e se colocou em pé de igualdade com o homem, que é o Deus encarnado, homem e homem, o Deus encarnado. Então Deus exigiu que um homem cumprisse a sua lei, porque foi um homem que desobedeceu a lei de Deus. Então Adão, o homem representante, desobedeceu a lei de Deus, e Deus, para cumprir a promessa que ele fez, ele exigiu que outro homem cumprisse a sua lei. Ele exigiu que o outro homem cumprisse a sua lei, para que ele então pudesse dar vida, para que ele pudesse então ter comunhão outra vez com o homem. Você cumpre a lei e você viverá. Então nós temos aí a condescendência pactual, quando Cristo encarna e fica em condições de igualdade com o homem, sendo ele perfeitamente Deus também. E aí ele está em pé de igualdade com o homem, e está em pé de igualdade com quem? Com Deus. Com Deus. Que são ali as duas naturezas de Cristo que o coloca em condições de igualdade para cumprir o pacto, para cumprir as exigências de Deus. Então, Cristo, ele é Deus, e Cristo, ele é homem. Então, quando Deus fala, olha, cumpre e você vai receber o que eu prometi. Se você não cumprir, você não vai receber o que eu prometi. Então, nós olhamos para toda a obra de Cristo e vemos que ele foi perfeito no cumprimento de quê? Da lei. O que Jesus fala? A mim importa cumprir a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai. Ele, na condição de homem, fez a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele não só morresse na cruz, mas que ele cumprisse também toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. E assim ele o fez. E fazendo, o que acontece agora? Depois que Cristo cumpre toda a lei de Deus, eu vou pedir que o irmão abra lá no Salmo 24. Abra lá no Salmo 24. Salmo 24, deixa eu ver aqui a partir de que versículo. Pode ler a partir do 7. Verso 7 até o 10. O Edivaldo ali, Lucas. Dileno, tem uma coisa interessante com relação aos pactos, talvez você possa explanar melhor depois. No primeiro pacto que Deus fez com Adão, Adão teve a liberdade de escolher. Ele conheceu o bem e o mal
ele teve a liberdade, Deus deu a liberdade para ele de escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. E, consequentemente, todos os homens fizeram isso porque ele era o nosso representante. No segundo pacto, se Deus desse ao homem também a oportunidade de escolher entre o mal e a graça, certamente ele escolheria o mal, ele não escolheria a graça. E aí a gente aqui precisa argumentar sobre isso, porque há aquela ideia de que o homem tem a capacidade de escolher a graça. E como Adão não teve a capacidade de escolher o bem, o homem também não tem a capacidade de escolher a graça. E isso só é possível se Deus fizer isso nele, regenerá-lo, transformá-lo, né? E aí entra uma outra questão também, de que se Deus desse a oportunidade do homem, conhecendo a graça, persistir nela ou não, ele também não persistiria. E aí é que entra a questão de que uma graça, uma vez imputada no homem, ela é irreversível, né? E é por isso que a gente defende que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, assim, o homem, quando Deus dá a escolha para ele de escolher entre o bem e o mal, escolher entre essa vida e a graça, a escolha sempre vai ser uma escolha errada. E é por isso que Deus interfere, e é por isso que Deus faz, e é por isso que Deus garante o que Ele faz, e isso é irreversível, né? Eu não sei se foi claro com relação a essa questão de pacto aí. Eu vou chegar lá. Eu não quero tratar especificamente, presbítero Edivaldo, sobre a soteriologia, mas nós vamos ver, caminhando aqui para o final, o que é a união mística com Cristo. Isso trata da incapacidade do homem de cumprir a lei. A gente vai falar isso, porque eu não queria entrar nesses meandros que faz parte da doutrina do pacto, com certeza faz, que é a soteriologia. Eu queria destacar um pouco mais a necessidade, o que Deus exige do homem, e que o homem não é capaz de cumprir, e por isso a gente fala de graça, dada a impossibilidade do homem cumprir a lei moral de Deus, né? Então eu queria me ater hoje, porque esse assunto da doutrina do pacto, ele é muito extenso, ele é muito longo, seriam 6 aulas aqui no mínimo para a gente poder desmiuçar de forma mais completa, mas sim, tem razão, o homem vai escolher sempre o mal depois da queda. Ele escolheu o mal lá quando não tinha pecado nenhum, e depois ele só vai escolher o mal o tempo todo, e se não for a graça de Deus puxando e não estendendo a mão para ele, porque Deus não estende a mão para tirar ninguém de nenhum lugar, Deus vai lá e arranca de lá. É por isso que Deus, ele encarnou Jesus Cristo o homem, porque Deus exige que o homem cumpra a sua lei, e como nem o homem é capaz, aqueles que estão em Adão, de cumprir a lei, o próprio Filho encarna, para que então o Filho, cumprindo a lei, Deus então cumpra a promessa que fez, que é de ter vida com Ele, que é de ter comunhão com Ele, como nós lemos aqui em vários textos. Tá bem? Então eu vou pedir para alguém ler aí, a partir do verso 7, o Salmo 24. Tem alguém? Ali, Lucas. Atrás de você. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu vou pedir que outro abra o Salmo primeiro e segure aí. Veja, quem é o Rei da Glória? Para quem vai abrir os portais eternos? E por que os portais eternos vão abrir para o Rei da Glória? Primeiro, quem é o Rei da Glória? Cristo. Por que os portais eternos vão abrir para que ele entre na condição de homem? Porque ele, na condição de homem, pelos seus próprios méritos, fez por onde merecer entrar nos portais eternos, entrar no céu. Por quê? Porque ele satisfez aquilo que Deus exigiu. Você quer ter vida comigo? Você, homem, quer ter vida comigo? Cumpra a minha lei e você vai ter vida comigo. Então, Cristo, encarnado na condição de homem, cumpriu todas as exigências que Deus fez. E ao cumpri-las, ele, por seu próprio mérito, ele entra nos portais eternos na condição de homem. Na condição de homem. E ele está lá na condição de homem, como o nosso último Adão. Se nós temos o primeiro Adão como representante, agora nós temos Cristo, que satisfez tudo aquilo que Deus exigiu dele, cumpriu toda a sua lei, e agora os portais eternos se abrem para que ele entre. E quem é possível ter um relacionamento com Deus? Por gentileza, Salmo 1.
Salmo 1, quem pode aí ler? Vou ler aqui o Salmo 1 então, se não tem voluntários a gente lê aqui. Vamos lá, olha só, olha o que diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Né? Então, o que o salmista está dizendo aqui? Que bem-aventurado é o quê? É aquele que recebeu a bênção de Deus, é aquele que recebeu a salvação de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Foi o que Cristo nos ensinou a fazer. Aqui está falando de um homem perfeito. Aqui está falando de um homem perfeito. Quem poderá ver a Deus? Aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Qual foi o único homem que assim se portou? O próprio Cristo, o Deus encarnado. O Deus encarnado. Ele foi o único homem que satisfez essas exigências de Deus. E por isso ele, por seu próprio mérito, como homem, tá? Ele então entra nos portais eternos. Quando falo de pacto das obras, é que Deus estabelece esse modelo, ele exige que o homem cumpra a sua lei, para que ele possa então dar aquilo que ele prometeu. Quando Paulo fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é porque ninguém é capaz de cumprir essa lei. E aí nós vamos começar a entender o porquê da encarnação do verbo, porque um homem vai precisar cumprir. Um homem também vai precisar o quê? Pagar pela desobediência de quê? De um homem. Então nós temos duas situações, o homem que vai precisar cumprir a lei de Deus e o homem que vai precisar pagar pelo que o homem fez, porque Deus ele é justo. Ele não deixa o impune sem ele não deixa aquele que cometeu o crime sem a sua pena. Ele não deixa impune o criminoso. E foi exatamente isso que Deus fez. Quando Satanás desobedece a Deus, Deus o condena sumariamente. Quando Adão desobedece a Deus, Deus faz a ele uma promessa. E aí nós começamos, poxa, mas a justiça da parte de Deus? E aí, ao longo de toda a revelação, que é progressiva, nós vamos entender que quando Cristo encarna, ele faz justiça. Quando ele descarrega a sua ira no seu próprio filho, quando Deus descarrega a sua ira no seu próprio filho, o seu ódio no seu próprio filho por conta do pecador, ele ali está fazendo justiça. E não por acaso, quando Jesus Cristo ascende os céus, ele expulsa Satanás, que estava na condição de acusador, e agora não está mais. Por quê? Porque a justiça foi feita na pessoa de Cristo. E esse Cristo que é homem, também cumpriu toda a lei moral de Deus. Então ele satisfez a justiça de Deus e agora ele pode entrar como homem nos portais eternos. Ele pode agora entrar no céu. E como nos representa, nós com ele então entramos. E aqui entra uma outra doutrina bíblica, que é a união mística com Cristo. Que é a união mística com Cristo. E aí nós vamos abrir lá em João 15, 5. Podem deixar que eu abro aqui e leio. João 15, 5. Apenas me acompanhem aí. João 15, 5. Diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Ora, eu sou a videira, vocês são ramos. Em mim, vocês vão alcançar a vida eterna. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando Cristo, na condição de homem, satisfaz as exigências que Deus fez a Adão no pacto de obras, e ele, como último Adão, cumprindo esse pacto, o que nós somos agora? Nós somos os ramos, ligados nele, que é a videira. Né? Ligado nele, que é a videira. E por conta agora dessa união que nós temos com ele, ele nos representa diante de Deus. E é por isso que João vai dizer que ele é o nosso advogado. É por isso que nós, no culto, nós oramos em nome de Jesus. É por isso que toda a centralidade das canções tem que ser a obra e pessoa de Cristo, porque agora nós estamos ligados nele, nós estamos unidos a ele, e por meio de Cristo nós agora temos vida com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus por conta de Cristo, e vai chegar o momento que ele vai entregar a noiva completamente pura para Deus. Está aqui a noiva, pura, limpa, imaculada, ele vai entregar para o Pai. Então Deus, ele vai sempre exigir. Deus não muda aquilo que ele estabeleceu no contrato. O contrato não pode ser mudado, é o que Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas. Então Deus exige de você, exige de mim o cumprimento da lei, mas nós não somos capazes de fazê-lo. Então Deus encarna, Deus Filho, Jesus Cristo,
Isso é condescendência pactual. E ao cumpri-lo, agora nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós voltamos agora a ter um relacionamento com Deus, né? Nós estamos no processo de santificação e ainda não glorificado, quando teremos comunhão plena e seremos a imagem e semelhança de Cristo. E ser a imagem e semelhança de Cristo diz exatamente respeito à obediência total à lei de Deus. Nós não seremos deuses. Imagem e semelhança de Cristo não significa ser Deus. Significa agora que nós vamos obedecer o Pai na plenitude. Nós vamos agradar o Pai. Quando Deus fala, quando Jesus Cristo vai ser batizado, e aí vem a voz do céu, né, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Por que Deus tem prazer no filho dele, que está encarnado? Porque ele é obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Jesus, por várias vezes, ele disse: a mim cabe satisfazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade do meu Pai. Por isso ele é o filho amado, em quem Deus se agrada muito. E quando isso vai acontecer conosco? Quando nós somos glorificados, e então obedeceremos a Deus toda a sua lei. Porque a lei de Deus não foi algo que ele deu, algo fora dele, é algo que ele é eterna. E quando nós somos nos relacionar com ele, sendo entregues por Cristo a ele, nós seremos perfeitamente capazes, ou nós iremos, melhor dizendo, cumprir toda a lei moral de Deus, e Deus vai se agradar de nós. Mas tudo isso passou por um processo de justificação. O Deus encarnado, o homem, cumpriu a lei, satisfez as exigências de Deus, e agora Deus cumpre com a promessa de dar salvação. Mas o Deus também morreu, o Deus também foi punido, porque não podia deixar impune. E agora, por conta disso, nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. Então, quando se fala em obras, a gente, nós somos salvos pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Tá, sim, é pela graça, mas vem cá. O fato de você ter sido salvo pela graça não quer dizer que Deus não exige de você que você ande segundo a lei dele. Isso significa que nós somos incapazes de cumprir, e que alguém cumpriu em nosso lugar na condição de homem, mas que nós devemos ter prazer na lei do Senhor. E quando o salmista fala meditar nela de dia e de noite, ele está falando ali de mastigar. A ideia do verbo é de você mastigar, de você degustar, de você se alimentar, de você entender a palavra de Deus. É isso que o salmista ali está falando quando ele fala do homem perfeito. O fato de nós termos sido salvos pela graça de Deus não significa que nós devemos desprezar a lei de Deus. Eu não sou capaz de cumprir mesmo o mandamento. Não, Deus continua exigindo de você, continua exigindo de mim o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Só que nós precisamos entender que essa lei foi cumprida na pessoa de Cristo. E quando nós desobedecemos a Deus, nós precisamos nos constranger. Precisamos nos envergonhar e pedir perdão a Ele pela desobediência que nós... pela desobediência para com Ele, para com a sua lei. Deus continua exigindo a mesma coisa dos homens. Só que agora, quando Ele olha para você, Ele não olha para você, pessoa física, cada um. Não, Ele olha para o homem que representava. É o princípio federalista. Ele olha para aquele que nos representa. E aquele que nos representa cumpriu toda a lei. Satisfez a justiça de Deus. Satisfez aquilo que Deus exigiu para que Ele pudesse cumprir a promessa dEle. Tá? Como eu disse, esse assunto é um assunto que 6 aulas seriam ali o ideal para a gente poder desmiuçar ele de forma mais completa, tratando inclusive aquilo que o presbítero Edivaldo trouxe, né, que está incluso aqui, tá? Mas eu entendo que a gente, só o fato de a gente começar a falar disso, começar a entender acerca da doutrina do pacto, eu acho que já é um bom início para a gente começar a viver isso, começar a entender isso, começar a entender que não é porque nós fomos salvos pela graça, porque somos incapazes de cumprir a exigência que Deus faz, que nós não devemos ter amor pela lei de Deus, não devemos meditar na lei de Deus, não devemos nos agarrar à lei de Deus. Tá? Isso não diz respeito a um legalismo, tá? Diz respeito a amor pela lei de Deus, amor por aquele que cumpriu a lei de Deus. Então nós devemos respirar essa doutrina do pacto, olhando sempre para Cristo, que em forma de condescendência, vindo igual ao homem e igual a Deus, ele então satisfez aquilo que Deus exigiu dele. Então, quando a gente fala de condescendência pactual, nós estamos falando de um Deus que encarnou, se colocou na condição do homem, e sendo homem, ele também continua sendo Deus para se colocar na mesma condição de Deus, então ter condições de cumprir as exigências de Deus, como homem e como Deus. Como homem e como Deus. Tá? Como homem e como Deus. E isso nos trouxe, né, como agentes passivos, porque Abraão dormiu, né? Noé também desobedeceu a Deus, Davi adulterou. Então nós vamos olhar para todos esses homens da Bíblia, nenhum deles satisfez o que Deus pediu. Eles eram apenas tipos, apenas apontavam para aquilo que seria perfeito, né? Quando Cristo fala do sangue da nova aliança, está falando da perfeita aliança, daquele
que é perfeito, que cumpriu na plenitude tudo aquilo que Deus exigiu, né? Eles também foram salvos pela graça. Eles também foram salvos pela graça. E nós devemos ter amor pela lei de Deus, devemos nos esforçar. Na verdade, nós não nos esforçamos, né? Somos movidos pelo Espírito Santo para que nós, então, cumpramos a lei de Deus, as exigências de Deus. Então, Deus exige de você, exige de mim que andemos segundo a sua lei. Que andemos segundo a sua lei. Isso não significa que você vai ser salvo, que você vai ter mérito no cumprimento da lei, porque você só é movido pelo Espírito Santo que te regenerou, porque nós estávamos mortos. Se não fosse a ação de Deus nos ressuscitar, nos vivificar, então fazer com que nós busquemos amar a sua lei, meditar a sua lei, nada aconteceria. Veja um exemplo, para a gente entender. Um ladrão, quando vai roubar, ele vai roubar um carro. O que ele quer? A propriedade. Ele quer um carro. Então ele vai roubar esse carro. E aí eu pergunto para vocês, é errado você querer ter um carro? É errado? Não. Não é errado você querer ter um carro. E aí veja o homem que eu estou falando de um ladrão, o não regenerado, tá? Entenda o ladrão como não regenerado. Veja o homem que é regenerado por Deus. Ele também quer ter um carro. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar para ele poder comprar esse carro. Então veja que ambos buscam uma coisa boa. Ambos buscam uma coisa boa. No entanto, onde é que está o problema? Nos meios. Aquele que não é regenerado vai usar dos meios mais perversos, porque perverso ele está e não foi vivificado por Cristo ainda. Aquele que também era perverso, outrora era perverso, agora está regenerado, vai buscar o mesmo bem pelos meios corretos. Porque Deus fala assim nos 10 mandamentos: não furtarás. O que é não furtar, se não pressupor a existência de propriedade privada? Então, ambos buscam algo bom, só que os meios pelos quais eles o fazem é que vai diferenciar o regenerado do perverso. Tá? Então, devemos sim ter amor pela lei de Deus, ter prazer na lei de Deus, meditar na lei de Deus, entender a lei de Deus, e entendendo também que nós não somos capazes de cumprir, e por isso devemos nos apegar a quem? A Cristo. Devemos ser o ramo, enxertado nele, que é a videira, que a gente chama de união mística com Cristo, porque ele sim cumpriu e Deus nos olha por meio dele. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sem comentários e sem perguntas? Está claro ou está confuso? Com todo mundo olhando assim, pode não estar claro, né? Pode estar meio confuso, né? Então vamos para as nossas reflexões. Primeiro, se você em vida está sem comunhão com Deus, não ler a Bíblia, não ora, pouco vem ao culto, você apenas existe, não tem vida. Mude esse quadro e tenha comunhão com Deus mediante Cristo. Mais uma vez, ter vida é ter comunhão com Deus. Ter vida é ter comunhão com Deus. Eu já disse uma vez aqui e repito, toda e qualquer ovelha que está fora do rebanho, ela está susceptível ao ataque do lobo. Ela é uma defesa, ela está facilitando a vida do lobo. Tá? Então, vida é comunhão com Deus. 2. A doutrina do pacto nos mostra a grandiosidade da obra de Deus por meio de Cristo. E isso deve nos impactar. Então, quando nós olhamos esse Deus que encarnou, incodescendente com o homem, se colocou na mesma condição, e na mesma condição de Deus, porque ele é Deus também, sendo ele, portanto, capaz de cumprir as exigências do pacto, nós devemos nos agarrar a ele, porque nós caminhávamos para uma condenação eterna, e graças a esse pacto da redenção, nós fomos então salvos. Então nós devemos nos abraçar quando olharmos para essa doutrina, devemos aprender mais acerca dessa doutrina, devemos mergulhar mais acerca dessa doutrina e aprender para que nós possamos então entender que sem Cristo, como ele diz, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E por fim, diante disso, devemos ser eternamente gratos a Deus pela salvação em Cristo, independente da situação que estejamos passando. Veja, eu costumo ter a ideia, eu entender, eu já disse isso certa vez, mas claro que cabe aqui ainda algumas pesquisas, de que a depressão, ela acontece por conta do meu não apego àquilo que é transcendente. Eu me apego muito àquilo que é material. E tudo aquilo que é material é devir, passa, envelhece. Se são pessoas, nos decepcionam. Se são bens, eles se deterioram. Então, quando eu me apego ao que não é transcendente, o que acontece?
certamente eu vou me decepcionar e essa decepção pode provocar uma depressão. Então, quando eu entendo que existe o transcendente, que existe Deus e o que Ele fez, todo e qualquer problema passa a ser quase nada diante do problema que eu tinha, que era a condenação eterna, e diante da solução que Deus apresentou por meio de Cristo. Então, devemos nos apegar àquilo que é transcendente, Deus e a sua obra, e não aquilo que é material. Lembra quando Deus fala para Adão: Adão, me obedeça. Depois Deus deu a Adão uma esposa e depois ele disse a ambos: olha, vocês vão cuidar, disse a Adão, você vai cuidar do jardim e ela vai ser tua auxiliadora. Então Deus estabeleceu uma ordem ali. Primeiro se relacione comigo, depois relaciona com a tua esposa e filhos, porque Deus disse: tenham filhos. Depois se relacionem com a criação. Descubram as leis que eu estabeleci na criação para que vocês possam viver bem. E quando nós olhamos para Gênesis 3 e vemos a tentação, o que acontece? Deus não foi ouvido. A criação ouviu a criatura também. Eva ouviu a serpente. Adão, que estava do lado, não fez nada, né? Adão, que era para ser o cabeça, deixou a mulher ser a cabeça. O que aconteceu? Houve uma inversão daquela ordem que Deus estabeleceu. E trazendo para uma aplicação, para a gente finalizar essa aula de hoje, quando em nossas vidas nós fazemos essa inversão, não olhamos primeiro para Deus, depois para a nossa família e depois para a criação, da forma como Deus estabeleceu, tudo tende a dar errado, né? E aí nós perdemos completamente a visão daquilo que é transcendente do Deus e do que Ele fez por nós, e aí ficamos perdidos. E por isso então a depressão ali nos atinge, porque nos apegamos àquilo que é devir, àquilo que passa, àquilo que se deteriora e àquilo que nos decepciona, que são as pessoas. Tá? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Tentei resumir essa aula de hoje, porque ela é muito comprida. E até para dar um desconto da aula passada, né, que foram aí, a gente acabou 11 horas, agora está 10h25, acho que está dentro do horário. Se não tem perguntas acerca dessa nossa aula de hoje, nós vamos orar aqui, encerrando a escola deste domingo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, colocar em nossos corações o desejo de meditar na Tua Palavra, o desejo de entender a obra do Senhor por meio de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos traga iluminação para que possamos compreender quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que nós éramos e o relacionamento que nós temos contigo hoje, por meio da obra do nosso Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos impulsionar para que possamos aprender cada vez mais acerca do Senhor, que possamos entender essa belíssima doutrina, que é a doutrina do pacto, em que o Deus encarna e se coloca na condição de homem para cumprir as exigências, para que o Senhor então pudesse nos dar a salvação por meio da obra dele. Nós somos agradecidos ao Senhor. Peço ao Senhor que proteja cada um aqui que está presente, que o Senhor estenda essa proteção à parentela, aos familiares, e que logo mais à noite o Senhor possa nos trazer ao culto para que possamos cultuar ao Senhor, em que o Senhor, por meio da sua palavra, fala o que fez por nós e nós respondemos ao Senhor em gratidão e em louvores. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E mais uma vez, o culto à noite é uma convocação do rei. Então, não cheguemos atrasados para a convocação do rei. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se Deus assim quiser. Porque se Ele não quiser, não vai acontecer. Amém?